E pode ser até assim, decorrente do ambiente da família mesmo, às vezes uma falta de estímulo. Também pode. Acontece também, Também né? pode. Às vezes a criança já é uma criança que não ia ser muito falante, né? Porque tem a característica individual de cada um. Sim. Aí o ambiente não favorece ela. Atendem a tudo que ela quer sem Tem que ela aquela tenha, questão que às sem vezes que a ela criança tenha. só aponta com o dedo E já o adulto já consegue. fala pela criança, né? Eu acho isso algo bem importante, porque na clínica da psicologia, né, então, pelo viés que eu sigo, isso é algo muito importante, interessante isso que você falou, a linguagem, porque até mesmo a criança, ela existe antes dela nascer, né? Quando a gente fala, quando eu vou ter meu filho, ou mais velho, mais novo, a gente já está falando de uma criança antes dela estar aqui. E daí quando vem esse impacto dessa vinda do bebê, da criança, e o como nós falamos com as crianças, porque assim, além de tudo isso, o lugar da criança na família, a tecnologia, né? Não sei se percebe isso, Margarete, como para você, mas às vezes a criança não está falando muito, porque ela está mais interagindo com o eletrônico. O uso de telas, né? E Atrasa, né? essa intoxicação que ela está recebendo, que ali ela nem está interagindo com... Ela não precisa falar, ela precisa mexer e recebe todos aqueles estímulos, né? Sim. Você percebe isso? Tem alguma associação que você percebe nos teus pacientes? Sim, com certeza. Inclusive muita TV, né? Muito desenho na TV. Aí a gente sabe que a vida das mães é corrida, né? De todo mundo é. E às vezes está com a mãe, às vezes está com cuidadoras. Aí a cuidadora está cuidando da criança e cuidando da casa. Aí é bom que a criança fique na TV, né? A criança é quietinha, gosta de ficar vendo desenho, então deixa ela lá. Ou ela gosta da tela do celular, ele fica vendo coisinhas na tela do celular. Ou se dá o celular, né? ela come. Ela fica lá. Ela come direito, né? Com o celular. Então, ela fica. Então, para quem está cuidando é bom, a criança é quietinha. Bem tá mais fácil, né? Mas ela não está sendo estimulada, né? Nessa troca de conversar. Por que eu vou falar? Eu não preciso falar. A TV está ali ligada, eu estou vendo o que eu quero. A tela está aqui, o que eu queria era a tela está aqui, para que eu vou falar? Não preciso pedir nada. E também acho que surge de uma maneira tão tranquila, né? Assim, Margarete, a própria interação. Né? O que você quer? Nomeie. Então a criança ela já Dá vai... espaço para a criança falar, né? Não deixar, já não correr você falar, né? Você quer água, já... Sim. Né? Até porque deixar a criança Mas ter ela vai entender, É. ela fala, né? Ela precisa falar, ela precisa entender. Ainda tem essa questão, né? Por que não pergunta? E não é só para estimular, né, Margarete? Porque às vezes até tem umas mães que se cedem nisso, né? Começa a estimular demais. Não é nem isso, né? Mas é pela interação, pela aquisição da linguagem. Né? Sim. E às vezes está lá com 2 anos e não está falando nada, e a família não tem outras crianças na família, então não tem um parâmetro para saber se aquilo está correto ou não. Né? Tem atraso ou não? Não, tem só 2 aninhos, ainda está pequenininho, né? Eu acho que assim, vamos esperar mais um pouco. E às vezes a pessoa não vê que ali tem outras questões, não só a ausência de fala. Tem outras questões comportamentais envolvidas às vezes, né? Sim. Com 2 anos, então, a criança já tem que estar formando um mínimo de frases geralmente, até... geralmente ela já está juntando 2, 3 palavrinhas. 2, 3 palavrinhas. Ou uma com sentido de frase, por exemplo, né? Dá, você entende que ela está apontando dá. Ela já está dando nome para os objetos. Sim, quer, não quer. Isso tem uma relação direta com a socialização dela, né? Direta. Então, por isso que é importante estar atenta. Sim, eu acho que quando chega nos 2 anos, se a criança não está falando nada, ou às vezes as mães me referem assim, ela começou a falar algumas palavrinhas lá atrás, e aí foi deixando de falar aquelas palavrinhas. Ela imitava au, cocó, e foi deixando de fazer isso. Então, esse é um sinal de alerta bem importante, né? Que pode ter outras coisas envolvidas. Porque a fala, na verdade, é a ponta do iceberg. Chega muito no consultório para mim, crianças com essa queixa. Não está falando, às vezes com 2 anos e meio, quase 3, não está falando. Mas tem muitas questões que ficaram, né? Que não foi percebido. A fala é o que aparece. Demorou para falar. Quais que são esses problemas? Pode ser um autismo? Dê outros exemplos para a gente. Assim, pode ser. Tem muitos casos de autismo, né? Aumentou muito casos de autismo. E eu acho que, eu imagino assim, que os pais também têm esse receio, né? De procurar e... Tem o medo de descobrir, né? Tem o medo de descobrir. Mas ao mesmo tempo, eu vejo pela minha experiência, nem sempre é autismo. Nem sempre é autismo. Nem sempre é. O que acontece é o quê? Precisa rever, avaliar algumas coisas que dessa criança solta a fala. Porque o TEA, ele é bem abrangente, né? Sim. Ou então, assim, no sentido assim de que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, né? Mas nem sempre é.
E esse medo de saber o que é também. E por isso a importância de uma avaliação de um profissional, né? Porque o autismo está tão em alta, digamos, né? Que se a criança já está com atraso de fala, já é autista. Não olha, né? ou acontece E que tem já tantos outros, né, pontos a serem Pode analisados. ser um atraso de linguagem, simplesmente um atraso de linguagem pelo contexto que ela está inserida.